Hoje vamos ler uma passagem, uma história na Bíblia. Fica no livro de Mateus, capítulo 15, versículo 1. Esta é a história que Jesus está a ministrar. Ele não está em Jerusalém, a capital da nação de Israel. Ele está, creio eu, na Galileia, que é um pouco norte, um pouco afastado de Jerusalém. E então, versículo 1. Chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém. Escribas e fariseus era aquele classe de homens religiosos, estudiosos, aquela classe de pessoas que buscavam a retidão, buscavam seguir à risca a lei do Senhor e ser aquele modelo também para ensinar isso para as outras pessoas. Então eles vieram de Jerusalém até Galileia para falar com Jesus e dizendo... Versículo 2. Porquê que transgridem os teus discípulos à tradição dos anciãos? Então eles estão a chegar aqui, nós vamos estar a parar várias vezes porque esta história é muito interessante. Então nós vamos parar vários momentos e vamos discutir esta história acerca da vida de Jesus. Então ele está a dizer que porquê que os teus discípulos transgridem as tradições dos anciãos? Naquela altura havia a lei do Senhor, a lei ensinada por Moisés, dado por Deus a Moisés, que depois Moisés ensinou o povo, a lei do Senhor, inclusive os 10 mandamentos, mais os outros tantos leis que foram ensinados. Mas depois houve várias outras tradições dos anciãos, ou tradições dos homens, que eram ensinados de uma forma também muito pesada e quase como se fosse igual peso da autoridade como a lei do Senhor. E era algo que era ensinado, aquelas tradições dos anciãos, tradições dos homens. Isso é aquilo que estes fariseus eles estão a dizer que porquê é que os teus discípulos não estão a seguir estas tradições que nós ensinamos também ao povo? Agora vamos ver qual é que é a tradição que eles estão aqui a infringir. Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo. Então, qual é que é a acusação que estes escribas estão a fazer? Diz, olha, vocês, discípulos de Jesus, nós detectamos que quando vocês chegam à mesa, vocês chegam de qualquer forma e não têm a prática de lavar as mãos antes de comerem. Estes homens, eles viajaram de Jerusalém até a Galileia para confrontar Jesus com esta situação de higiene pessoal, de lavagem das mãos. De tradição dos homens, e começam a confrontar Jesus. Porquê que os teus discípulos não estão a lavar as mãos? É algo horrível, é algo nojento. Porquê é que vocês devem de lavar as mãos antes de comer? Ele respondendo, disse-lhes, porquê que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? A resposta de Jesus, ele vira ao contrário, ele diz assim, e porquê que vocês também estão a transgredir a lei do Senhor com as tradições dos homens? E esta frase, depois nós vamos entrar em pormenor o que é que Jesus realmente está a confrontar nesta conversa com os fariseus e escribas. Mas quando eu comecei a ler isto esta semana, o Espírito Santo começou a confrontar o meu coração e começou a dizer tantas vezes nós colocamos as nossas tradições ou os hábitos da nossa vida, tradições culturais, tradições familiares, tradições de vida, formas de ver a vida, e nós colocamos isso superior à lei de Deus. E tantas vezes nós podemos ficar até ofendidos com pessoas que não têm as mesmas tradições que nós temos, que não celebra a vida da mesma forma que nós celebramos a vida, que não têm os mesmos hábitos que nós temos. E nós vamos entrar um pouco mais nisso daqui a pouco, mas vamos continuar a ler.
Versículo 4. Porque Deus ordenou dizendo, honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer ao pai e à mãe, que morre de morte. Isto é referindo aos 10 mandamentos. Ele está a ir e buscar um dos 10 mandamentos. Mas vós dizeis, qualquer que quiser dizer ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, ou que podereis aproveitar de mim, esse não precisa de honrar nem o pai, nem a sua mãe. E assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens, e chamando a si... Depois vamos parar aqui, porque ele depois começa a dirigir-se à multidão. Então o que Jesus está aqui a dizer é que as tradições deste mundo, a forma que este mundo tem montado um esquema para nós vivermos, as tradições culturais, as formas que nós vivemos, muitas vezes o que acontece aqui é tal como aconteceu naquele tempo, as tradições dos anciãos ou as tradições dos homens sobrepuseram a lei de Deus. Foram mais importantes do que a lei de Deus. Dizeram que não era preciso seguir a lei de Deus porque há esta outra tradição que, se eu sigo esta tradição eu não vou conseguir seguir a lei de Deus. E Jesus vai ao encontro com a lei de Deus e diz, não, vocês não podem ser hipócritas ou falsos nesse ponto e dizer que está tudo bem seguir a tradição, mesmo indo contrário à lei de Deus. E depois Jesus explica em mais pormenor à multidão que está à volta dele. Em versículo 10, chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não entra na boca, mas o que sai da boca, isso é que contamina o homem. Então, acercando-se os seus discípulos, disseram, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantar será arrancada. Deixai-os. São condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Versículo 15. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhes, explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra na boca e desce ao ventre é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração. Isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfémias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus está a ir àquele centro da questão. Ele está a dizer que muitas vezes nós julgamos pelas aparências, por que é que nós fazemos, o que é que nós não fazemos, quantas vezes nós, ou falando de uma forma espiritual, quantas vezes nós oramos, quantas vezes nós jejuamos, se nós somos assíduos na igreja, somos fiéis nas ofertas. Nós medimos a nossa vida por pautas religiosas e dizer que eu já fiz, já aconteci, eu pareço uma pessoa cristã. É um modelo, eu sou igual, eu até visto um pouco igual, eu sou igual. Eu sou digno de agora ser chamado um cristão. E Jesus confronta com o coração da matéria. Em que muitas vezes, quando nós focamos somente naquilo que nós tentamos fazer, nós esquecemos do coração. Esquecemos daquilo que passa naquele lugar privado da nossa vida.
E é que naquele lugar em que isso vai determinar se nós somos, como Jesus está aqui a dizer, contaminados ou não. Nós podemos dizer, ok, o que nós comemos é aquilo que vai contaminar-nos. E aqueles fariseus estavam a dizer, vocês, os discípulos, estão a comer com as mãos sujas, vão contaminar o vosso corpo físico. E Jesus está aqui a falar que não é propriamente as mãos sujas que contaminam, mas aquilo que está no coração. Aquilo que está a albergar dentro do coração, aquilo que vocês estão a mastigar, a meditar no coração. Então vamos ver um pouco acerca disso. Quando João Batista estava a pregar, ele estava a preparar o caminho para Jesus, ele próprio também confrontou o coração dos homens que estavam em Israel. Em Lucas 3, 10 a 14, João Batista está a confrontar a multidão que está à sua volta também. Ele está a dizer, a multidão interrogava, dizendo, que faremos, pois? E respondendo, João Batista disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver alimentos, faça a mesma maneira. Chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram, Mestre, que devemos fazer? E João Batista respondeu, não passais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados também interrogavam, e nós que faremos? E eles disseram, ninguém trateis mal, nem desfraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. O que é que está aqui a dizer? Ele está a confrontar a vivência, o coração daqueles homens. Está a confrontar o facto de dar ou não dar. Acerca de a tradição naquela altura é que, ok, eu tenho que criar umas poupanças à minha volta para ter segurança. Eu tenho 2 capas porque talvez um dia uma capa não vai chegar ou vai ficar roto. Então eu preciso de outra capa para eu estar protegido para um dia que possa correr mal a minha vida, ter 2 capas. E João Batista está a dizer, não, seja generoso. Não precisas gerir o teu dinheiro, os teus bens dessa forma, mas reparte com quem não tem. Ele confronta a parte de prosperidade. Os publicanos eram aqueles cobradores de impostos. Eles pensavam, ok, se eu não tenho uma vida tão avantajada, tão próspera, mas eu lido com dinheiro diariamente, então eu vou desviar alguns fundos aqui e ali para eu ter um pouco mais dinheiro. E João confronta e diz, não. O teu coração está mal nisso. O teu coração está contaminado. Vamos lidar com o teu coração. Só cobra o que é devido cobrar. E os outros homens, soldados, pensavam que por causa do seu cargo, eles podiam subjugar as outras pessoas para sentir mais poder, para sentir mais poderoso. E João disse, não. Só faz o teu trabalho. Faz o que é pedido para fazer. Não faz mais nada. E nós podemos ver que essas áreas também são reflexos da nossa cultura hoje em dia. Talvez a sociedade nos ensina, nós temos que ter uma poupança, temos que ter algum poder, temos que ter alguma prosperidade, alguma forma de termos alguma segurança à nossa volta. E às vezes essas formas de ver a nossa vida é tradição humana. É algo que vai contrário àquilo que é o coração. Na palavra fala-se aqui do coração generoso, mais abençoado dar do que receber. São princípios diferentes das tradições que nós somos ensinados neste mundo. Então, quais são algumas tradições dos homens que nós temos nesta altura moderna? E talvez vocês conseguem pensar em vários. Eu já mencionei alguns que até João Batista, 2000 anos atrás, nomeou. Mas talvez há mais algumas tradições dos homens que nós até pensamos que nós podemos virar a palavra de Deus de acordo com as tradições dos homens. Uma tradição que está muito em moda hoje em dia é a tradição da tolerância, em que nós toleramos toda a diferença, pensando que é amor e é união. Em que facilmente nós não falamos verdades por causa de nós queremos ser tolerantes. Mas
nós olhamos para Romanos 2,4 e fala acerca de bondade de Deus atrai-nos ao arrependimento. Arrependimento é uma mudança de vida de acordo com os princípios de Deus. Então, quando nós estamos a ver que a bondade de Deus é que nos atrai ao arrependimento, a bondade é que Ele não é ser tolerante, porque senão a bondade de Deus tolera as diferenças. Não, a bondade de Deus atrai-nos ao arrependimento para nós dizermos, ok, eu não vou seguir as tradições deste mundo, as formas que este mundo gera a cultura e a sociedade para seguir os princípios de Deus. Outra tradição, que é uma tradição que eu não consegui descobrir uma palavra mais adequada, mas é o jeitinho. Uma tradição que é o jeitinho, é o facilitismo. É dizer, e como é que eu posso explicar esta tradição humana do jeitinho? É dizer, ok, há pessoas com mais poder, em autoridade sobre a minha vida, que eles já têm um certo nível de prosperidade, eles não precisam de nada. Mas eu estou aqui em baixo, eu vou tentar fazer alguma forma para eu ficar com mais algum dinheiro aqui deste lado. Não vais fazer falta nenhuma. Eles nem vão reparar com tanto poder e influência que eles têm. Mas eu aqui em baixo, faz-me falta mais uns 100, mais uns 200 euros. Faz-me falta, então vou fazer um jeitinho. Eu vou desviar alguns fundos aqui e ali, enganar aqui e ali. Isso acontece no nosso trabalho, pode acontecer perante o governo, pode acontecer quando estamos a contratar serviços, pode acontecer em tantas áreas diferentes de criar jeitinhos, viver naquela zona cinzenta, para conseguir ter um pouco mais de segurança, um pouco mais prosperidade, talvez. Mas a palavra de Deus, quando fala acerca de que é a lei de Deus, ou o que é a verdade, de acordo com a palavra de Deus, diz que cada trabalhador é digno do seu salário. E quem não come, quem não trabalha, não come, desculpa. Em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10, que quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não come também. Portanto, ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. E essas tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. É tão normal hoje em dia nós tentamos dizer, ok, eu quero aproveitar, se eu tenho as minhas contas pagas, eu consigo ter algum sustento e não ter que trabalhar, melhor ainda. Mas aqui Deus está a dizer, não, nós temos de ser fiéis no pouco, comer aquilo que nós trabalhar para ter dinheiro para comer e não gerir a nossa vida de acordo com os jeitinhos, tentar enganar o sistema. Outra tradição é a tradição ou filosofia do descanso. Que nós precisamos descansar e as outras pessoas vão trabalhar. Nós já fizemos muito. Agora é a altura das outras pessoas trabalharem. E muitas vezes nós temos essa tradição, forma de pensar, em que nós dizemos, ok, isto é uma forma correta de pensar. Mas se nós seguimos estes versículos, e nós acabamos agora no versículo 12 de 2 Tessalonicenses 3, o versículo 13 fala assim que vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não vos canseis de fazer o bem. Nós podemos ficar cansados, mas não devemos ficar cansados de fazer o bem. O descanso é dado pelo Senhor, mas estar descansado, ok, agora eu vou descartar o fazer o bem só para outras pessoas fazerem, é uma forma que nós viramos as coisas para o sentido errado. Outra tradição, que é uma tradição que eu tenho ficado um bocado preocupado e chocado com esta tradição, mas é algo tão normal. É uma tradição que, quando nós olhamos para os nossos filhos,
em que nós pensamos, a escola tem a obrigação de educar os nossos filhos. E é uma tradição humana, porque nós dizemos, ok, eu pago os meus impostos, então os meus filhos estão numa escola pública, então eu tenho que... a escola tem a obrigação de ter pessoas formadas para educar os filhos, e eles têm que educar os meus filhos. Eu tenho que entregar os filhos às 8 da manhã, buscar às 6 ou às 5 da tarde, e naquele espaço de tempo, a escola tem que educar os meus filhos, e quando chego a casa eu tenho que desfrutar dos meus filhos. E é uma forma errada de ver família, de ver filhos. Nós, pais, nós temos a responsabilidade, a honra de educar as nossas crianças no caminho do Senhor. Em Provérbios fala acerca disso. Provérbios 22 diz que instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Então, se nós ensinamos a nossa criança desde o pequenino no caminho que deve andar, vai chegar a altura em que talvez já não estamos aqui nesta terra e a nossa criança já é um adulto bem avançado e não vai desviar do caminho certo. Não é por causa das nossas orações que vai guardar a nossa criança no caminho certo, mas é por causa do nosso ensino. Nós, pais, temos essa responsabilidade de ensinar através do quê? Do modelo da nossa vida, do que nós falamos, como é que nós passamos tempo com eles. Se o nosso ensino, nossa educação das nossas crianças é entregar-lhes um aparelho, um tablet, um telemóvel na mão e colocamos, ok, agora seja educado, seja entretido, nós estamos a descartar a responsabilidade que nós temos. Estamos a desviar para as tradições deste mundo que toda a gente faz e estamos a descartar uma responsabilidade que nós temos como pai de educar esta criança no caminho do Senhor. Nunca é cedo demais para educar uma criança. Mas a criança nem entende, é tão pequenina, nem entende nada. Eu ouvi uma coisa para... nem sei bem onde, não sei se foi de alguém que estava... ensinar sobre educação, mas foi algo que fixou na minha cabeça. É que as primeiras verdades, ou a primeira informação que uma criança capta ou ouve, é a verdade que essa criança vai ter. Tudo o resto vai ter que se desmantelar aquela verdade. Se aquela criança, no início da sua vida, começa a olhar para casais de sexo igual, sendo isso normal, nós vamos ter um trabalho de ensinar a criança que isso não é normal. Mas se nós ensinamos isso primeiro, tudo que é ensinado a seguir vai ter que ser reensinado ou desmantelar aquela verdade que nós ensinamos. Tudo que tu ensinas à tua criança, em primeiro lugar, é a verdade sobre aquela criança. É a verdade que aquela criança vai firmar a sua vida sobre essa verdade, em tantas áreas. A forma que gera finanças, que fala com os amigos, a forma que gera, que vê na televisão. Tudo que ensinas a tua criança vai ser a verdade sobre a qual a criança vai basear a sua vida. Se deixas essa educação para a escola, vais ter um trabalho muito maior em casa de reensinar as verdades. Vais deixar essa educação para alguém que não teme a palavra de Deus, que não concorda com a palavra de Deus e talvez tenha uma forma de pensar muito secular, completamente desviada da palavra de Deus. Então nós, como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande de educar as nossas crianças no caminho do Senhor. Nós não podemos estar a desviar pelas tradições deste mundo, a dizer que a escola é que educa a criança. Não. Nós temos a responsabilidade de educar as nossas crianças. A escola ensina as coisas académicas, mas educação é dada pelos pais. É dado por vocês. Outra tradição que é: eu tenho o direito de ser servido. Eu tenho o direito de ser servido. Eu já talvez esforcei-me, paguei. Eu tenho o direito de alguém servir-me agora. Eu tenho esse direito.
E quando nós olhamos até para o exemplo de Jesus, que Ele veio à Terra não para ser servido, mas para ser um servo, até entregar a sua própria vida à morte para a salvação de toda a humanidade, como dizem Filipenses, nós podemos ver que o exemplo, a lei do Senhor, a forma que Deus ensina o seu povo, não é naquele sentido que eu tenho o direito agora de ser servido. Isso até se reflete às vezes quando nós chegamos aqui à igreja. Talvez houve um esforço muito grande para chegar à igreja. É um sacrifício muito grande. Talvez andaram muitos quilómetros. Talvez tiveram que ajustar agendas. Talvez tiveram que acordar mais cedo do que um dia normal. Talvez queriam descansar. Então, quando chegam à igreja, dizem, eu tenho o direito de ser servido pela igreja. Servido pela equipa de louvor, servido pelos atalaias, servido pelo pastor, servido pelo Senhor. Eu tenho o direito. Ninguém tem o direito de ser servido. Todos nós estamos cá para servir ao Senhor. Servir para o aumento da sua glória, para a edificação da sua casa. Tal como Jesus que entregou a sua vida para que ao serviço de toda a humanidade, quando nós chegamos a um sítio, quando nós chegamos especialmente à casa do Senhor, nós devemos ter aquela mentalidade, como é que eu posso servir? É mais abençoado dar do que receber. Quem serve vai ser mais exaltado. Há tantas promessas acerca disso, mas são princípios que o nosso mundo mudou os princípios. Com as tradições dos homens, mudou a forma que Deus vê o mundo, a forma que Deus criou o mundo, em que nós facilmente, sendo até filhos de Deus, fazemos o que os escribas e os fariseus fizeram, preferiram mais as tradições humanas do que as tradições de Deus, do que a lei de Deus. Mais um que... E depois... Talvez vocês podem até listar mais tradições humanas, mas mais uma tradição dos homens, filosofia dos homens, é que nós escolhemos quem somos. E é muito centrado no eu. Eu escolho quem sou, o que é que eu quero fazer na minha vida, mas depois, hoje em dia, está a ir até mais profundo do que isso, em que eu escolho quem sou, se eu até sou um homem ou sou uma mulher. Eu escolho quem sou. Eu tenho o direito de escolher quem sou. E essa é uma tradição humana que é completamente pervertida de acordo com as normas de Deus. O que Deus diz acerca disso? É que Ele criou cada pessoa. Em Gênesis 1:27, que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. E depois nós até achamos que, eu tenho o direito de escolher quem vai viver e quem vai morrer. Muitas vezes nós viramos isso por causa da situação de a vida que está dentro do ventre de uma mulher. Está dentro da minha vida, eu tenho o direito de escolher se eu deixo essa criança viver ou não. E um dos princípios basilares do reino de Deus, nos 10 mandamentos, é não matarás. Mas porque nós achamos que essa tradição humana de eu escolho quem sou e o que eu faço com o meu corpo, nós agarramos nessa tradição humana e dizemos que não, a lei de Deus tem que ir por baixo dessa tradição humana e tem que subjugar e ser alterado de acordo com a tradição humana. Nós temos que, quando nós somos o povo de Deus, nós temos que dizer que não, nós não vamos deixar que as tradições humanas invertem a ordem da coisa. Nós não vamos deixar que a lei de Deus, a forma que Deus criou esta terra, a gestão de nós, homens e mulheres, nós não vamos deixar que isso fique alterado de acordo com as tradições humanas. Aqui Jesus fala acerca daquilo que entra no coração do homem, que contamina o homem. Ele fala acerca de os maus pensamentos. Tantas vezes nós alimentamos maus pensamentos. Acontece uma coisa, nós ficamos ali a matutar. É um mau pensamento.
isso mais cedo ou mais tarde vai sair fora da nossa boca e vai não somente contaminar a nossa vida, mas contaminar as pessoas à nossa volta. Depois fala acerca de mortes, de ódio, pensamentos de destruição. Fala também daquilo que está no nosso coração, o adultério e a prostituição. São duas áreas que afetam a nossa vida sexual, em que nós pensamos que, ok, isso é que eu penso, o que está a acontecer cá dentro, os meus pensamentos, é do meu direito, ninguém mais tem a ver com isso, está tudo bem, eu posso ter uma vida normal, mas eu depois tenho algumas coisas para fora que não são tão bom, mas ninguém tem a ver com isso, não afeta a minha afluência à igreja, a minha fidelidade com o Senhor, são coisas que eu faço na minha zona privada. Jesus está a confrontar isso. Adultérios, prostituição, são coisas no nosso coração que contaminam o nosso coração e depois sai da nossa vida também em contaminação. Furtos e falsos testemunhos e blasfémias. Furtos nós sabemos que é roubo, tirar algo que não é nosso. Falsos testemunhos é mentiras ou engano. Blasfémias é denegrir a vida ou a imagem de uma outra pessoa para nós ficarmos melhores na fotografia. E essas são coisas que nós podemos ver que, ok, nós podemos esconder isso tudo. Nós podemos colocar uma forma de santidade à nossa volta, pela nossa rotina religiosa, mas o que Jesus está a confrontar aqui é a contaminação do nosso coração. A contaminação do nosso coração vem quando nós dizemos que as tradições desta terra podem subjugar as leis de Deus. Podem dizer que, ok, toda a gente está a dizer isso, toda a gente está a ensinar isso, então está tudo bem. Mas Deus olha para as coisas de uma forma diferente. Ele olha para o coração. Em Salmos 19, versículo 14, diz que sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Deus olha para o nosso coração. Deus olha muito mais para o teu coração, para o meu coração, do que até as minhas ações. Ele olha muito mais para aquilo que eu estou a meditar no meu coração, os pensamentos que eu estou a ter, do que até as palavras que eu estou a dizer. As palavras é só o fruto, mas algo que está cá dentro é a raiz no meu coração. Em Jeremias 17, 10 diz que o Senhor esquadrinha o meu coração. Eu provo os pensamentos. Isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, nós podemos pensar que, ok, um dia nós vamos ser avaliados pelo Senhor. Vamos ser avaliados somente pelo aquilo que nós fazemos? Não. Vamos ser avaliados pelo aquilo que está no nosso coração, que está na nossa mente. Muitas vezes nós pensamos, mas eu não fiz nada de mal. Mas, diariamente, eu estou a cultivar pensamentos maus, sentimentos maus. Estou a diariamente cultivar coisas. Eu nunca disse nada, nunca disse nenhuma blasfémia, nunca disse nenhum palavrão. Mas o que é que se passa cá dentro? Qual é a conversa que passa cá dentro? Conversa que tens contigo mesmo. É essa conversa, é essa meditação do teu coração que Deus avalia a nossa vida. Não é tanto pelo que nós fazemos, mas muito mais aquilo que está cá dentro. É isso que Jesus está aqui a confrontar aqueles escribas e aqueles homens que supostamente eram homens de Deus. Então, se isso é aquilo que Deus avalia, é o nosso coração, como é que nós podemos ter realmente um coração santo? Se a palavra de Deus diz que até o nosso coração é enganoso, como é que nós podemos ter um coração reto, consagrado ao Senhor? É quando nós temos fé em Deus. Quando nós acreditamos nas suas promessas, declarando as suas promessas sobre a nossa vida todos os dias. Fé em Deus torna-nos agradáveis a Ele. Torna-nos algo que é aprazível a Deus. Em Hebreus 11:6 diz que
sem a fé é impossível agradar a Deus, ou agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que os buscam. Nós podemos estar aqui a gerir a nossa vida pelos princípios de Deus, mas se nós não temos fé em Deus, que Ele é real, então nós não cremos na Sua palavra que é verdadeira sobre a nossa vida, facilmente nós vamos ser desviados pelas tradições desta vida, deste mundo. Eu acredito que estes escribas e estes fariseus não foi um processo assim rápido de desvio pelas tradições humanas. Eu acredito que foi algo progressivo, algo que demorou algumas centenas de anos em que eles foram comprometendo as suas crenças, a seguir a lei de Deus, aos poucos e poucos, deixando que aquela tradição infiltrasse na sua vida. Quando nós temos fé em Deus, nós vamos acreditar que a Sua palavra é verdadeira, que a Sua palavra é real para nós, que os seus princípios é o caminho certo para nós. E nós vamos assim poder ter aquele coração completamente consagrado a Ele. Fé em Deus traz-nos a salvação. Não são as nossas obras, não é aquilo que nós fazemos, as tradições, o nosso estilo de vida que nos vai trazer a salvação, é acreditar em Deus, é fé em Deus. Efésios 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, e é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nós podemos ter um estilo de vida que aparenta piedade, mas o nosso coração tem que ter fé em Deus. Nós temos que acreditar que Deus é o único que traz a salvação. Que Jesus é o único caminho para trazer a salvação. E é essa fé que vai trazer-nos a salvação. Fé em Deus. Fé em Deus também traz-nos a vitória contra todas as tentações, contra os ataques do inimigo. Efésios 6:16 diz que tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Não é por causa do nosso esforço que nós vamos ter vitória, não é por causa daquilo que nós fazemos que nós temos vitória contra o nosso inimigo, mas por causa da fé que nós temos em Deus. Fé que nós temos nas suas promessas, na sua palavra. Quando nós declaramos que nós seguimos a sua palavra e os seus princípios, nós extinguimos aqueles dardos inflamados que vêm contra a nossa vida. A fé em Deus traz-nos vitória. A fé em Deus também atrai o milagre sobre a nossa vida. Mas nós podemos pensar, mas o milagre é algo divino, sobrenatural, que vem sobre a nossa vida quando Deus quiser. Mas Deus procura a fé para atrair, para libertar esse milagre sobre a nossa vida. Nós vemos isso na vida de Jesus. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele procurava as pessoas que tinham fé no seu coração, que tinha aquela expectativa de receber algo da parte de Deus, uma cura sobrenatural sobre os seus corpos. Em Marcos 5:34, Jesus olha para a mulher e diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste o teu mal. Jesus procurou a fé, e aquela fé daquela mulher atraiu o milagre de Deus. Não foi as boas obras ou o que ela fez. Não, foi a fé, aquela expectativa que ela tinha de receber algo de parte do Senhor. Então, onde é que está a nossa confiança? Nossa confiança está na nossa vivência cristã, está no nosso estilo de vida cristã. Nossa confiança está na tradição que nós temos, que nós seguimos, a forma que nós gerimos a nossa vida. Essa é a nossa confiança. Ou a nossa confiança está na palavra de Deus. Em João 12, versículo 42, Jesus está aqui a perguntar: onde está a nossa fé? Nas circunstâncias, ou em ensinamentos, ou em Deus?
Apesar de tudo, aqui versículo 42, João 12, 42. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus está aqui a dizer, está aqui a falar acerca do ministério de Jesus, em que está a dizer que muitos dos fariseus, depois dos ensinamentos e dos milagres de Jesus, muitos dos fariseus começavam a seguir Jesus. Não, começavam a crer em Jesus, mas não queriam segui-lo, porque eles tinham medo de não serem aprovados pelo resto dos religiosos, de serem rejeitados por causa das tradições dos homens. Nós não podemos estar a buscar ou preferir a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Quando nós queremos buscar o primeiro lugar, o reino de Deus, nós temos que trazer todo o resto, todos os outros reinos ou todas as outras tradições em submissão à vontade de Deus. Não podemos mudar ou trocar a glória de Deus para a glória deste mundo. Em Romanos 1 fala muito acerca disso. Fala acerca de não reconheceram a glória de Deus. Não quiseram reconhecer o valor da autoridade, da glória de Deus. E preferiram a glória deste mundo do que a glória de Deus. E isso iniciou uma série de desvios do plano original do Criador. Em que nós temos que colocar a nossa fé em Deus, sendo que Ele estabeleceu o caminho certo, a forma certa de todas as coisas, a forma certa de viver em sociedade, de viver em igreja, de viver neste mundo. Ele criou a forma certa. E quando nós acreditamos nessa forma certa, que na sua pessoa confiamos completamente, estamos a ter essa fé nele. E nós podemos submeter a nossa vida a isso. Quando nós seguimos isso, nós começamos a ver que Ele começa a trazer essa bênção sobre as nossas vidas. E nós desejamos essa glória de Deus ser manifesta sobre as nossas vidas, mas essa glória de Deus só vem quando nós trazemos tudo em submissão a Ele. Toda a nossa vida, nós não preferimos a tradição dos homens sobre a lei de Deus. Nós reconhecemos a Sua presença e a Sua autoridade em cada área das nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós vamos começar a ver a glória de Deus a ser vista através de cada um de nós, cada relacionamento que nós temos, cada momento em que nós estamos em conjunto. É quando nós buscamos em primeiro lugar o Seu reino e trazemos todas essas outras coisas em submissão a Ele. Vamos ficar em pé. Aleluia. Deus tem nos chamado para ser esse povo separado para Ele. Esse povo santo e separado para Ele. O povo que não se dobra perante as tradições, os ensinamentos deste mundo. Deus chamou-te para ser um homem, uma mulher de Deus, separado para Ele, ser uma luz nesta sociedade, mesmo ao ponto de talvez ser rejeitado pela sociedade por seguir o caminho de Deus. Mas a única forma que nós podemos seguir esse caminho de Deus é ter fé em Deus. É ter essa confiança que o seu caminho, os seus propósitos são melhores, que é a verdade para a nossa vida. Então hoje de manhã eu desafio-te para reconhecer Deus como autoridade sobre a tua vida, reconhecer Jesus como o Senhor da tua vida
e trazer todas as outras coisas em submissão a Ele. Ao terminarmos hoje, só apresenta a tua vida perante Ele e diz: a Deus, eu entrego tudo que eu sou. Ajuda-me para ser forte no meio das tentações, no meio das dificuldades, no meio das situações. Ajuda-me para ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Se ao longo da tua vida tu tens estado a comprometer os teus valores com as tradições deste mundo, a forma de voltar para o caminho de Deus é dizer: não, eu reconheço, eu tenho fé em Ti, Deus. Que os Teus princípios, que a Tua lei é soberana, que os Teus princípios são verdades sobre a minha vida. E eu vou submeter a minha vida a Ti, eu vou servir-Te. Por isso que se ao longo desta reunião tu tens visto áreas na tua vida que consegues reconhecer que são áreas em que tu tens que trazer em submissão a Deus, tens que dizer: não, ok, eu tenho estado a seguir os princípios deste mundo. Só diz ao Senhor: Deus, perdoa-me por ter feito isso. Perdoa-me por ter seguido os princípios que são contrários aos princípios de Deus. Talvez são princípios da forma que tu tens gerido as tuas finanças, os teus relacionamentos, até formas que tens visto família, educação, em que Deus está-nos a chamar para sermos um povo santo, separado para Ele. Então diz: Deus, eu vou seguir os teus caminhos, eu vou seguir-te, eu vou seguir o teu reino em primeiro lugar. Porque eu quero que o meu coração seja agradável para Ti. Que a meditação do meu coração, que as palavras da minha boca sejam agradáveis para Ti. Aleluia. 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 Santo Espírito, obrigado, Senhor, porque Tu convences e Tu atrais-nos ao lugar de arrependimento, Senhor. A Tua bondade, Deus, atrai-nos ao lugar de arrependimento, para nós voltarmos ao caminho certo, Deus. E hoje nós damos essa liberdade, Espírito Santo, para falares connosco, para ministrar ao nosso coração e mostrar-nos a Tua verdade e os Teus princípios.